Bom, vamos fazer aqui agora a análise da luta do Modestas Bukauskas, que vai enfrentar o Michał Oleksiejczuk. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma, mas antes, se inscreve, curte, comenta, compartilha, se inscreve em tudo que tem aqui na descrição, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer aí e se fortalecer. Meu nobre capitão, vamos começar falando do polonês Michał Oleksiejczuk. Ele que tem apenas 26 anos, achava que ele era mais velho, e estreou no UFC em 2019 contra o Gian Villante e atropelou. Depois, na sequência, enfrentou o Gadzhimurad Antigulov e acabou nocauteando também na mesma brutalidade. E de lá pra cá foi finalizado 2 vezes para o Ovince St. Preux, e na sua última luta o Jimmy Crute finalizou ele em fevereiro do ano passado. O que aconteceu, meu capitão, com o Michał aí? Tava num hype absurdo. Que jogaram ele contra as férias e ele acabou sendo sucumbido? Bom, o que aconteceu com ele? Eu te explico o que aconteceu com ele. Me passa aí a diferença de altura e envergadura que existe entre o Michał Oleksiejczuk e o Modestas Bukauskas. Por favor, meu amigo Yuri. De altura, 1,91 para o Bukauskas contra 1,83 de seu adversário, e de envergadura 10 centímetros. Pois é, a grande questão é que o Oleksiejczuk não pertence a essa categoria, ele não deveria estar lutando entre os pesos meio pesados, ele é muito pequeno para ela, sabe? Então você vê que, por exemplo, a luta dele contra o Ovince St. Preux, bicho, ele passou o caminhão no primeiro round, o caminhão mesmo, ele deu uma surra, e aí ele cansou, foi derrubado e foi rapidamente finalizado por um adversário mais pesado, mais forte, maior do que ele. Contra o Jimmy Crute foi basicamente a mesma coisa. O Crute estava vindo de derrota, resolveu fazer o básico. Bicho, foram 8 quedas em 3 minutos. 8 quedas, Yuri Campos. E não é que o Michał não saiba defender quedas, claro que ele sabe. A grande questão é, ele não tem capacidade física nenhuma de parar se esses caras maiores e mais pesados resolverem levar ele para baixo. Tanto que você vê que as vitórias que ele teve no UFC, com exceção da vitória sobre o com exceção da vitória sobre o Khalil Rountree Jr., que foi transformado em luta sem resultado, as outras lutas ele acabou nos primeiros momentos. As 2 vitórias que ele tem dentro do UFC não dão combinadas mais de 2 minutos e meio. Aí as outras, ele foi quedado e finalizado. E é um problema, sabe? Porque ele é realmente muito bom, ele tem um boxe muito bom, ele tem ótimas combinações, ele trabalha golpes no corpo com muita excelência, tem uma movimentação de cabeça muito boa, sabe variar os golpes, sabe acuar os adversários bem maiores. Então o que tá faltando para ele é meio que justiça, é lutar numa categoria que seja justa para ele, que não é a dos meio pesados. A impressão que eu tenho é que ele realmente tá perdendo vida, tá perdendo carreira, lutando contra caras que são muito maiores, porque não é que a técnica dele é ruim, mas ele tá lidando contra caras muito maiores, muito mais fortes, que também são bem técnicos. Então você colocam ele contra o meu garoto Jimmy Crute, que também já venceu uma dessas Bukauskas, inclusive. Você não pode esperar muita coisa diferente do que aconteceu, mas eu não acho que seja um demérito pro Oleksiejczuk, ele é um excelente lutador. Bom, capitão, do outro lado a gente tem um atleta que não possui vaidade, não apresenta presunção. Eu falo pra você não fazer isso, Yuri. Não apresenta presunção, capitão Carisma. Ele é um Modestas Bukauskas, meu nobre capitão, 27 anos, atleta da Lituânia, meu nobre. O que você traz pra nós dele aí? Se vocês amam o seu capitão, vocês vão achar o Yuri e matá-lo. E olha que tem uns 4 ou 5 ouvintes que moram bem perto de mim. Eu confio em você, soldados. O que a gente pode esperar aí do Bukauskas pra essa luta, meu capitão? Então, o Bukauskas foi um cara que estreou no UFC meio nessa fase Covid, estreou contra outro estreante, que foi o Andrés Michailidis, e foi uma luta muito interessante. Ela foi bem disputada até os 5 segundos finais, e essa é uma coisa engraçada, né? Existem lutadores que conseguem aplicar cotoveladas na cabeça do oponente quando ele tá entrando na queda muito bem, e conseguem nocautes a partir disso. O Travis Brown era um desses, ele conseguiu múltiplos nocautes fazendo esse mesmo lance. O Modestas é um outro caso desse, ele tava, tipo assim,
tomando um certo atraso na luta, inclusive, tendo a perna bem atingida, o corpo bem atingido. Ele estava melhorando, ele estava conseguindo achar melhor a distância, encontrar mais o oponente. Aí o Michailidis pensou, vou jogar uma queda aqui só para garantir o round. Tomou uma sequência de cotoveladas e morreu, bicho. Ele morreu, ele sentou no chão e caiu para trás. O juiz parou a luta no intervalo entre os rounds, porque o adversário não conseguia mais voltar. Aí uma dessas foi para essa luta contra o Jim Crute, que eu honestamente achava que seria mais equilibrada do que foi. Foi uma surra do meu garoto Jim Crute. Passou realmente um caminhão em cima do Modestas, colocou muitos bons chutes, trabalhou o boxe muito bem, e detalhe que o Modestas é basicamente um boxeador, eu não esperava que ele tomasse essa surra na trocação. Mas, falando a respeito de como que uma dessas lutas, ele é um cara muito voltado para o básico. Então você nunca vai ver ele jogando uma combinação de 17 golpes, ele é um cara de jab direto. Se estabiliza de novo, volta para a posição, arruma a base, jab direto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, e joga as mesmas combinações até isso funcionar. Ele não é um cara que tem uma defesa de quedas muito boa, mas ele é um cara que consegue se virar bem no chão, e ele não sofre muito, sabe? Ele consegue evitar dano, ele tem o gás muito bom para a categoria, ele consegue fazer vários rounds em bom nível, e como vários lutadores que utilizam esse tipo de jogo mais básico, mais voltado para combinações simples, ele é um cara que geralmente vai crescendo conforme a luta passa, porque ele vai encontrando mais o adversário, ele vai entendendo as nuances. Então, o exemplo que eu sempre cito é o Kelvin Gastelum. Quando ele vê que o jab direto dele não está funcionando, ele começa a dar talvez um gancho direto, começa a dar um jab gancho, um jab cruzado. Esse tipo de mudança, umas mudanças básicas, começam a pegar o adversário de surpresa, e é isso que o Modestas faz muito. Ele às vezes começa a curvar o jab dele, e aí funciona como um gancho, e subitamente o oponente está comendo porrada, e nem tá vendo isso. A impressão que eu tive na luta contra o Michailidis é que mesmo se ela não tivesse acabado quando ela acabou, o Modestas perdeu o primeiro round, mas ele estava começando a se encontrar mais na luta, ele estava começando a encontrar mais a distância. E se você assiste as lutas dele fora do UFC, você vê que realmente é um fator que acontece normalmente nas lutas do Modestas. Ele vai crescendo conforme a luta passa, porque ele vai tendo uma compreensão maior do que o adversário quer fazer e como que ele deve aplicar seus próprios golpes. Bom, meu nobre capitão. Não, bom, pessoal. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai vencer essa luta. Diga aqui embaixo pra gente debater com vocês. E também senta o dedo no like se você tá gostando aqui da análise do capitão. Modesta Bukauskas, meu capitão, eu já dei aqui as medidas entre os dois, mas vou só reforçar aqui: 1,98 de alcance contra 1,88, 1,91 de altura contra 1,83, o Oleksiejczuk, que é canhoto, e o Modestas troca aí de postura. Como é que você acha que vai ser o casamento de estilos entre os dois, e se o Oleksiejczuk vai sofrer novamente, capitão, com essa desvantagem aí de tamanho e força dentro da divisão? Então, eu acho que não dá pra você simplesmente ignorar essa diferença de tamanho, porém uma coisa que eu acho que vai facilitar é que, tipo assim, a gente tem aqui um cara que só gosta de trabalhar golpes retos, que é o Modestas, e um cara que gosta de trabalhar combinações no corpo e ganchos, que é o Oleksiejczuk. Então, eu acho isso tudo muito interessante, porque os dois, apesar de serem trocadores, apesar de serem boxeadores, eles têm jogos muito diferentes na hora de entrar. Um deles vai querer manter a distância, vai querer utilizar sua maior envergadura, sua maior altura e manter o oponente o mais longe possível. Enquanto o outro vai estar o tempo todo querendo entrar na média distância, querendo trabalhar golpes no corpo, querendo trabalhar combinações. Uma predição que eu posso fazer aqui é que eu acredito que o Oleksiejczuk, se ele for vencer, ele provavelmente vai vencer mais cedo na luta. Eu acho que ele vai vencer antes que o Modestas possa estabelecer a distância, que ele possa começar a colocar golpes mais contundentes, porque ele vai entrar no Modestas e trabalhar muitos golpes no corpo, vai trabalhar muitos golpes na cabeça e fazer ele sentir. É uma vulnerabilidade que o Modestas tem, principalmente quando batem por cima do jab dele, que foi uma coisa que o Crute fez muito bem e que o Oleksiejczuk tem plena capacidade técnica de fazer também. Agora, eu acho que passando disso, a grande questão é que esse jogo do Oleksiejczuk cobra muito dele, sabe? Ele se cansa fazendo esse tipo de jogo, e é por isso que, na minha opinião, ele deveria se valer mais de uma interrupção mais rápida. Claro que eu não acho que o plano de jogo de uma pessoa
deveria ser nocautear ou perder na decisão, mas eu fico realmente pensando se ele vai ter o gás, a energia para continuar fazendo um jogo de pressão e trabalho no corpo, se ele não conseguir machucar o Modestas, pelo menos inicialmente. Se ele conseguir, já facilita, porque ele vai estar tirando ímpeto do adversário. Agora, caso ele não consiga, eu acredito que o Modestas tenha total capacidade de começar a ir encontrando a distância e acertando golpes concussivos ao longo dos rounds subsequentes, sabe? E também não acho que tenha nada que evitando que isso aconteça logo no início da luta. É só que o Michel é realmente muito bom se estabelecendo nos momentos iniciais, enquanto o Modestas demora um pouco para esquentar. Eu acho que essa vai ser uma luta totalmente disputada na trocação, realmente não vejo nenhum deles buscando a queda. Se algum deles for buscar a queda, eu realmente espero que seja o Modestas, porque pro Lexechuk eu acho que é pouquíssimo compensador, ele vai estar se colocando na linha das cotoveladas do Modestas, e contra um cara maior, contra um cara mais forte, desperdiçando gás, sabe? Pro Modestas, eu acho que parar o ímpeto inicial do Michel é uma coisa muito bacana, então se ele puder clinchar, tanto melhor. Movimentação, golpes retos, se o adversário chegar muito perto, clinch. Se o adversário estiver resistindo demais ao clinch, tenta uma queda. E aí recomeça tudo. Eu acredito que em matéria de gás, o Modestas seja superior aí. Talvez não seja nessa questão de contundência e volume de golpes, mas só que eu acho que ele dura mais. Então essa luta, para mim, tem alguns caminhos que ela pode transcorrer. Eu acho que vai ser extremamente interessante ver qual dos lutadores consegue impor seu estilo, porque apesar de não serem tão contrastes como tipo Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov, são dois caras que fazem um jogo completamente diferente ao do outro. E eu acho que se um estiver tendo sucesso, o outro não vai estar tendo. Bom, é isso, tá aqui a nossa análise. Se você concorda com o capitão, comente aqui embaixo, a gente quer conversar com você e se discorda também, certo? Sente o dedo no like e até o nosso próximo vídeo.